Você já parou para pensar no peso da frase "nada me faltará"? À primeira vista, ela parece apenas uma expressão de fé, um verso bonito do Salmo 23, mas, na verdade, ela é muito mais do que isso. Essa afirmação carrega um poder de transformação profunda, porque não fala apenas sobre crença religiosa, menos fala sobre identidade, sobre a maneira como você se posiciona diante da vida, da escassez, do medo e do futuro. Quando alguém declara com convicção que nada me faltará, essa pessoa está, na verdade, lançando uma semente mental. Está programando o próprio cérebro para acreditar em abundância, em confiança, em suprimento. É um tipo de decisão silenciosa que altera o campo da percepção, muda a forma de agir e atrai uma nova realidade. Não se trata de mágica, mas de uma força mental alinhada com a fé. E isso tanto a Bíblia quanto Napoleon Hill já ensinaram. A frase "nada me faltará" é o ponto de partida de quem quer deixar de sobreviver e começar a viver com confiança e direção. E quando você internaliza isso, a sua mente começa a trabalhar a seu favor, não contra você. O caos pode estar ao redor, mas dentro você permanece firme. Porque quem declara isso com fé, começa a enxergar oportunidades onde antes só via obstáculos. 2. A fé que transforma a realidade não é aquela fé passiva, que espera um milagre de braços cruzados. É uma fé ativa, consciente e profundamente prática. É a fé que age mesmo quando nada ao redor parece favorável. Quando você entende isso, percebe que fé não é um sentimento abstrato ou algo reservado apenas a um ambiente religioso. É uma força criadora. Napoleon Hill falava disso com clareza. A fé verdadeira é aquela que você cultiva todos os dias, com convicção emocional, até que se torne parte do seu subconsciente. É essa fé que tira você da estagnação e impulsiona suas decisões. A Bíblia confirma o mesmo princípio. A fé sem obras é morta. Ou seja, não basta acreditar. É preciso agir a partir dessa crença. A fé que muda vidas é a mesma que moveu reis, profetas, inventores, empreendedores, pessoas comuns que ousaram confiar em algo invisível antes de ver qualquer evidência visível. Essa é a diferença entre quem fala sobre fé e quem vive pela fé. A primeira repete versículos, a segunda constrói realidades. Quando você começa a agir com base em algo que acredita, mesmo sem provas, você já começou a transformar o invisível em concreto. Essa é a fé que realmente muda tudo. 3. Pouca gente sabe, mas Napoleon Hill, autor do clássico Pense em Riqueza, passou mais de 20 anos entrevistando e estudando a vida de mais de 500 milionários e grandes líderes da história. E o que descobriu não foi apenas técnicas ou estratégias financeiras, foi um padrão de mentalidade. Todos, sem exceção, acreditavam que o sucesso começava na mente. E que a fé, sim, a fé era uma ferramenta prática, quase como uma alavanca invisível capaz de abrir portas no mundo real. Hill dizia que a fé não era exclusividade do ambiente religioso, mas um componente essencial para qualquer realização duradoura. E aqui está o ponto mais interessante. Muito antes dele, o Salmo 23 já falava disso. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa frase é a base de uma confiança absoluta, o mesmo tipo de convicção que Hill chamava de crença dominante. Ou seja, algo tão forte na mente que passa a guiar decisões, comportamentos e resultados. O que Hill entendeu, e que o Salmo já revelava, é que o verdadeiro sucesso não começa com dinheiro, mas com mentalidade. Primeiro você crê, depois você age. E então, os resultados aparecem. Tudo começa dentro. 4. Quantas vezes você já repetiu o Salmo 23? Semelmente, acreditar no que estava dizendo. Nada me faltara se tornou para muitos uma frase automática, quase decorativa, dita sem convicção, sem emoção. Mas há uma diferença gritante entre declarar algo da boca para fora e permitir que essas palavras se tornem um alicerce. A verdade é que muitas pessoas vivem em constante escassez, não porque Deus não provê, mas porque suas mentes ainda estão programadas para sobreviver, não para prosperar. Elas têm fé no domingo, mas carregam medo e dúvida na segunda. Falam sobre abundância, mas agem com limitação, hesitação e insegurança. E essa incoerência entre o que se diz e o que se acredita internamente é justamente o que bloqueia o fluxo da transformação. A mente precisa estar alinhada com a fé para que a realidade possa mudar. Isso não significa negar os problemas, ou fingir que tudo está bem, menos significa plantar todos os dias sementes de certeza em meio ao caos. Quando você passa a dizer nada me faltará com firmeza, mesmo enquanto lida com desafios, você não está se iludindo. Está reprogramando sua mente para parar de olhar para a falta e começar a se mover com propósito. E nesse ponto que a fé se torna prática e a transformação começa de dentro para fora. 5. Existe uma força silenciosa que determina tudo o que você atrai e tudo o que você realiza.
a crença dominante que habita o seu subconsciente. Napoleon Hill explicava que tudo aquilo que a mente humana consegue imaginar e acreditar com intensidade pode ser alcançado. Mas ele também alertava que imaginar não é suficiente, é preciso acreditar com tanta persistência que essa ideia se torne uma verdade interna. É aí que entra a prática da autossugestão. Repetir todos os dias, com emoção, aquilo que você quer ver se manifestar na sua vida. A Bíblia já ensinava isso antes mesmo de Hill nascer. A fé vem pela ouve, ou seja, pela repetição, pela exposição contínua a palavras que geram convicção. É por isso que dizer nada me faltará traduz os dias. Mesmo nos momentos difíceis, não é apenas uma frase bonita menos é um comando direto ao subconsciente, uma reprogramação. Você está construindo dentro de si uma nova identidade, uma nova base. E com o tempo, essa convicção muda o seu comportamento, muda suas decisões, muda os resultados que você atrai. A transformação real começa quando você entende que o que domina a sua mente dirige a sua vida. Tópico 06 menos a maioria das pessoas quer mudar de vida, mas poucas estão dispostas a mudar de mentalidade. Desejam prosperidade, mas continuam repetindo pensamentos de escassez. Querem uma nova realidade, mas não se libertam das velhas crenças. E é exatamente aí que está o bloqueio. Napoleon Hill dizia que a mente precisa ser convencida antes que os resultados apareçam. A Bíblia confirma esse princípio. Primeiro vem a fé, depois a manifestação. Ou seja, a transformação começa dentro, muito antes de se tornar visível. O problema é que muitos recitam palavras poderosas como se fossem fórmulas mágicas, mas vivem como se estivessem sozinhos, abandonados, à mercê do acaso. Essa desconexão entre o que se declara e o que se vive enfraquece qualquer possibilidade de mudança. Mas quando a mente se alinha com a fé, tudo começa a se reorganizar. As decisões ganham clareza, as atitudes ganham força, e a realidade responde com novas oportunidades. O verdadeiro segredo da transformação não é apenas querer algo diferente, é crer com firmeza em uma nova possibilidade, mesmo quando tudo parece igual. Essa é a base da renovação feita na prática, alinhada à ação consciente. E tudo começa quando você decide acreditar com toda a sua força que o seu futuro não será uma repetição do passado. 7. Descansar não é sinônimo de desistir, nem de parar por falta de opções. No Salmo 23, a expressão "Ele me faz repousar em pastos verdejantes" revela algo muito mais poderoso. Confiança plena. O descanso verdadeiro é resultado de uma mente que sabe em quem confia. É a serenidade de quem está em movimento, mas sem pressa, de quem age, mas sem ansiedade, de quem sabe que não precisa provar nada para ninguém. Napoleon Hill observava isso nos grandes líderes que estudou. Mesmo diante da pressão, eles eram serenos. Mesmo em meio a desafios, tinham paz. E isso porque a clareza interior gera direção, e direção evita desperdício. A tranquilidade não vem da ausência de problemas, mas da presença de propósito. Uma mente agitada vive pulando de tarefa em tarefa, de preocupação em preocupação, sem sair do lugar. Já uma mente alinhada com a fé anda com firmeza. Mesmo em meio ao caos, descansar, portanto, não é parar. É agir com consciência, sabendo que há um tempo certo para todas as coisas. É o oposto da pressa que o mundo impõe. Quem entende isso começa a viver com mais profundidade, mais e presença, e mais confiança. E essa paz é o solo onde nascem as decisões mais certeiras da sua vida. 8. Você já percebeu como as pessoas mais sábias e bem-sucedidas têm algo em comum? Elas não vivem no barulho. Não tomam decisões apressadas. Elas se afastam do excesso, da confusão e do ruído constante, porque entenderam que a clareza só nasce no silêncio. O Salmo 23 diz: "Guia-me mansamente às águas tranquilas." Essa não é apenas uma imagem poética, mas uma direção prática. O caminho da sabedoria exige quietude. Napoleon Hill chamava isso de harmonia com a inteligência infinita, um estado mental onde a mente não está agitada, onde as ideias fluem com mais nitidez. Quando você está constantemente em correria, sua mente vive em alerta, tentando sobreviver. Mas quando você escolhe silenciar o caos e respirar, você passa a ouvir o que realmente importa. Nesse espaço de calma, surgem ideias novas, decisões mais firmes, intuições que te direcionam com precisão. É por isso que Jesus se retirava para orar. Por isso os profetas se calavam para ouvir. Por isso os grandes realizadores de hoje praticam a meditação e a visualização. Eles não se deixam conduzir pelo ruído, eles param para escutar a direção. E você tem se permitido ouvir a orientação que só aparece quando o barulho cessa? Porque às vezes o próximo passo que você tanto busca não está no esforço, está na pausa.